Olá, gente, boa noite. Boa noite, vamos entrando, sejam muito bem-vindos. Deixa eu fixar aqui o. Oi, Hugo. Fixar aqui o nosso título. Boa noite. Tudo bom, Hugo? Boa noite. Estamos de volta. Oi, Pierre, boa noite. Boa noite, Daniela. Oi, Alberto, querido. Deixa eu fixar aqui logo. Vamos ver se vai caber esse título enorme aqui. Psicologia do desporto no Esporte em Clube. São João de... Vamos ver se vai. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos ver se vai. Acho que foi. Ó, nossa convidada já tá aí, deixa eu chamá-la. Diana. Tô chamando aqui. Adicionando. Carolzinha, boa noite. Gente, estava com uma saudade dessas lives. Oi, olha ela aí, nossa convidada querida. Tudo bom, Diana? Olá, tudo bem? Que bom. Pelos Você me vistos, ouve bem? fizemos aqui mal uns cálculos dos horários e então cá já são 23. Gente, olha, vocês não têm ideia. Ela estava aguardando a nossa live desde as 6 horas, porque na nossa cabeça o cálculo foi que em Portugal eram 4 horas a mais. Na verdade, são 5. E aí ela achou estranho eu não ter chamado para a live. Então, assim, peço mil desculpas. Então, vocês têm noção que são 11 horas da noite em Portugal e ela está nos concedendo aqui a live. Eu até perguntei se a gente poderia até mudar para outro dia, né, coitada, mas ela se disponibilizou. Então, foi culpa do Alberto. Ele está dizendo aí, Diana, ó, professor Filgueira está aí, Alberto, Ah, está pois, dizendo que a culpa porque o foi dele. professor, sim, o professor Alberto é que disse que a diferença eram das 4 horas. E eu confiei, não Ó, é? Eu confiei, como não confiar em plenamente Alberto, confiante. né? É verdade, é verdade. Ai, gente, então eu vou dar um tempinho para o pessoal entrar, né? São 19h03 aqui no Brasil. Bom, vou falar um pouquinho da Soped, a gente está retomando as nossas lives. É, Foi uma sequência, né? A Diana, enfim, conversamos um pouquinho, eu expliquei para ela que a gente vinha numa sequência de lives praticamente de terça a sexta, desde que essa pandemia, pelo menos aqui no Brasil, desde o dia 16 de março, mais ou menos, 2 semanas depois, a gente já começou com essas ações dentro da ASOPERJ, que é a nossa Associação de Psicólogos do Esporte do Rio de Janeiro. Então, meu nome é Adriana Lacerda, sou a presidente atual da gestão agora até 2021. E resolvemos então, desde semana passada, encerramos a semana de lives diárias praticamente, e nos reunimos para poder então discutir, debater novas ações que pudéssemos levar a todos os nossos associados, interessados, estudantes, curiosos, o pessoal que já nos conhece, quem está nos conhecendo agora. E vamos ter muitas, muitas, muitas novidades. Vai ser um formato diferente. Já começamos essa semana, na terça-feira, tivemos o IGTV com o Paulo Ribeiro, falando sobre treinamento de habilidades mentais. E hoje a nossa live é com essa presença ilustre, né, com a nossa convidada internacional, que é a Diana Jorge. E a gente vai manter, então vamos ter outras novidades. Vocês fiquem ligados, não só aqui no canal pelo Instagram, que a gente sempre posta as nossas programações, as nossas novidades, mas também quem não conhece ainda o nosso canal do YouTube, tem muita coisa lá, a gente posta todo o material. Oi, Eric, boa noite. Todo o material que a gente produz, né, de vídeo, tá, vai todo subindo lá para o YouTube, então fica como material para quem não consegue assistir na hora,
poder ter esse acesso na hora que quiser. Então, é uma forma da gente levar a informação e a gente tem sempre esse cuidado de trazer temas interessantes que possam agregar conhecimento, seja para nós mesmos, né, como para as pessoas que estão iniciando na área, para quem ainda não conhece a psicologia do esporte. Então, é uma forma da gente divulgar e levar a informação que hoje é o meio que a gente está tendo, né, Diana? Assim, a comunicação está sendo à distância via internet, então vamos usufruir desse meio da melhor forma. Então, hoje esse é o papel da Soperge e, como eu falei, a gente vai ter bastante novidade, então fiquem ligados aí no nosso Instagram. Oi, Márcio, querido. Ó, tem muita gente, já temos psicólogos, temos pessoas que não são da psicologia também, temos estudantes, temos os associados aí entrando. Hoje nós temos um grupo de praticamente 50 pessoas já associadas na Soperge. E para quem tiver interesse, entra no nosso site também, ou aqui pelo Instagram, manda um direct, manda mensagem. É uma forma de chegar até a gente para quem quiser se associar, vai ser super bem-vindo. Quanto mais gente, melhor, né? Olá, Lilian. Então, gente, a dinâmica sempre é essa, né? Eu vou então apresentar um pouquinho da Diana. A gente conversou bastante, eu acho que vai ser uma conversa bem interessante, porque só pelo telefone já foi bastante rica. Ela tem muita, muita coisa para contar é, dentro da área dela, de como ela trabalha lá no Sporting Clube São João de Ver, que é o clube de futebol que ela atua. Oi, Cris. Boa noite. E aí eu vou pedir para quem for entrando na medida do possível, a gente fez um roteiro dentro de algumas temáticas que a gente achou interessante dela falar, já vou passar a palavra. Mas fiquem à vontade, tem uma caixinha aí embaixo, se vocês quiserem mandar as perguntas por ali no ponto de interrogação, eu recebo, e na medida em que a Diana for falando, as perguntas forem surgindo, a gente vai encaixando dentro do que vocês quiserem saber, tá? Então, bom, a Diana, ela é uma psicóloga do esporte lá de Portugal, está em Portugal, para quem não está aqui desde o início, em Portugal são 11 horas da noite, então ela está nos dando aí enfim, tá pegando um pouquinho do tempo dela, 11 horas da noite, para poder estar aqui nesse momento com a gente, então já de antemão, mais uma vez eu agradeço a presença dela e eu aceitar o convite, então para a gente é uma Eu é honra que receber agradeço. você. E a Diana, vou falar um pouquinho, ela me deu o currículo dela, é bem extenso, bem vasto e bem múltiplo, eu diria, né? Ela tem bastante experiência em várias áreas da psicologia, mas eu vou pegar minha colinha aqui, se eu esquecer alguma coisa, Diana, você me corrija, por favor, tá? Então, a Diana, ela é Ok. mestre em psicologia clínica e da saúde pela Universidade da Beira Interior de Covilhã, em Portugal. Ela trabalhou inicialmente na área das dependências, em 2 centros de tratamento de dependência. Ela tem uma especialização em psicologia do desporto pelo Instituto Português de Psicologia e Outras Ciências. Ela é membro efetivo da Ordem, né, do Conselho de Psicologia. Ela também é membro sócio da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto. E ela começou a trabalhar na área em 2015, num clube também distrital, que agora ela está em outro, que é esse que eu botei o título da live. Mas antes era o clube também de Aveiro, o Sporting Clube de Esmoriz, correto? Falei certo? Correto. Sim, certo. Sim. E atualmente ela está em outro clube distrital nas categorias de base, que é o Sporting Clube São João de Ver, onde ela está atualmente trabalhando. Ela tem experiência também clínica. A Diana também tem um envolvimento na área, né, de trabalhos acadêmicos. Ela citou alguns trabalhos que ela fez, a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou deixar como. Não vou dar spoiler, vou deixar para as pessoas perguntarem. Mas tem um tema muito interessante que ela mencionou, que foi a inteligência espiritual, né, a parte moral. E depois, se der tempo, a gente também aprofunda um pouquinho sobre isso, que foi matéria de estudo dela num simpósio, né, que ela apresentou no Psicologia, no Congresso Ibero-Americano, não foi isso? Sobre inteligência Exatamente. espiritual. E E ela, enfim, é palestrante. foi depois publicado também numa revista científica portuguesa, na análise psicológica. O estudo da validação dessa escala de inteligência espiritual foi depois também publicado nessa revista.
Ah, olha que bacana. E até assim, se depois você puder passar para a gente, me passa o link para a gente acessar. Então, ela desenvolveu essa escala e a gente disponibiliza, né, para quem tem interesse, fica como material aí de acesso e de estudo para os nossos queridos colegas, né? Se você puder passar depois, fica aí o nosso compromisso de disponibilizar isso para Sim, todo sim, sim, mundo. claro Pode que ser? sim. Pode Tá ser. ótimo. E, enfim, outras experiências. Então, assim, ela participa de congressos, ela foi debatedora foi um congresso, né, de Associação de Futebol de Aveiro, com Uhum. futebol e futsal. E dentro da área clínica eu achei muito bacana porque a Diana ela também tem experiência de atender os atletas em consultório e não só os atletas, mas também os treinadores, né? Então, esse é um Uhum. pouquinho Sim, exatamente. da formação. E tem esse projeto seu, que é o Potenciarte, né? Que é esse Instagram que a gente está, que é uma forma, eu entendi que é um projeto seu, né? Individual, profissional, É, é. e você coloca bastante conteúdo lá relacionado à psicologia do esporte. Então, vou dar o start, vou passar a palavra para você, toda sua, e mais uma vez obrigada. E mandem as perguntas que aí eu vou, aos pouquinhos, eu vou passando aqui e vou lendo para você. E obrigada mais uma vez, viu, Diana? Eu é que agradeço o convite do professor Alberto. Também agradeço muito a oportunidade que a Associação me deu de estar aqui. E também à doutora Adriana, que também gostei muito de falar com ela, nós falamos previamente e gostei muito, muito de falar consigo também previamente e agradeço muito terem-me dado esta oportunidade, porque no fundo eu trabalho com a psicologia do desporto, mas não trabalho num dos grandes clubes de Portugal, não é? Trabalho num clube da Distrital e estar aqui, no fundo, a representar Portugal, sinto-me completamente honrada, é uma enorme responsabilidade. Como lhe disse ao telefone, acho que temos muitas referências nesta área em Portugal e tão boas que foram meus professores, como nós falamos do professor Sidónio Serpa, do professor António Rosado, que humildemente digo que se calhar representariam tão bem ou melhor ainda do que eu estar aqui a Imagina. falar, mas dentro daquilo que eu puder partilhar convosco, dentro do conhecimento que eu tiver, eu partilharei e terei todo o gosto em estar aqui a contribuir e também a falar um bocadinho do trabalho que se faz aqui em Portugal. Olha, Diana, só te cortando já, só para deixar registrado, você já tem uma fã aqui no Brasil, que é a nossa colega Caroline Muniz. A Carol, ela é psicóloga de um clube aqui do Rio, que é o Vasco da Gama. E ela, quando soube do convite que o Alberto fez a você e a gente pôde ter acesso ao seu perfil, a Carol já foi olhando o seu conteúdo no Instagram e ela ficou apaixonada. A Carol, ela atende muitos atletas também, jovens atletas, e ela disse que já é sua fã, então você já tem uma fã. E o Alberto lembrou Obrigada, bem, Carol. viu, Carol? E o Alberto lembrou bem que semana que vem Rosado vai estar numa live aqui com a gente também. Então ele vai Ah, que estar. bom! Portugal Então está vou muito estar bem aí representado. sentadinha para assistir. Muito bem, Mas gosto muito do professor Rosado, muito. sim, ele vai Que, agregar que bastante, aliás mas tenho certeza. ele é atualmente o presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto e Sim, gosto sim. muito dos trabalhos que ele desenvolve muitos trabalhos na área também do desenvolvimento moral dos atletas e nesta área que eu também gosto bastante da ética, fala muito também, mesmo ao nível dos treinadores, da formação deles mais nesta área moral, eu gosto muito dos trabalhos do professor Rosado. Tanto que foi uma das pessoas que me marcou mesmo no curso, porque foi meu professor também. E o trabalho final, como já lhe tinha dito que fiz na questão das emoções morais, no desporto, fiz uma revisão de literatura, ainda existe muito pouquinha coisa que existe, mas foi também porque ele nos sugeriu para nós nos aprofundarmos mais nessa área, que era uma área que precisava muito de ser desenvolvida e, de facto, ao fazer essa revisão de literatura não encontramos mesmo muita coisa relativamente às emoções morais no desporto, em contexto desportivo. Uhum.
E o professor Rosado tem muito essa pegada dos instrumentos, da psicometria, né? Então, acredito que muito do teu instrumento, né, do desenvolvimento, tenha vindo pela influência dele de ter te incentivado a criar esse Por questionário, acaso, né? por acaso, por acaso não. O instrumento que Não eu foi? criei, esse instrumento que não, esse instrumento que eu criei, já criei em 2012, na altura, foi quando eu terminei aqui o meu mestrado, foi no seguimento da minha tese de mestrado. E na altura cá em Portugal não se falava desse conceito, era um conceito que eu trouxe de um questionário americano. Uhum, Mas a inteligência espiritual era vista numa perspectiva mais geral e não foi um estudo aplicado ao desporto, embora eu considere agora que se calhar seria muito interessante nós aplicarmos esse conceito ao desporto. Acho uhum, que seria extremamente pertinente. Mas na altura uhum. foi a minha tese de mestrado e não esteve diretamente relacionada com contexto desportivo. Ah, Tanto que a entendi. minha orientadora até ficou assim: Mas Diana, tu vais querer fazer atual, mas eu não te consigo ajudar nisso porque eu não tenho conhecimentos dessa área, vai ser muito complicado para si, vai ter que trabalhar muito, vai ter que fazer muita pesquisa, muito trabalho individual e eu disse, professora, mas olha, eu não vou trabalhar noutra coisa que não seja uma coisa que me apaixone, uma coisa que eu gosto. E então ela ficou assim Aham, a olhar para mim e decidiu arriscar. E depois aham. no final ficou muito contente, ficou muito feliz, porque disse que realmente consegui fazer um bom trabalho de reunião também de material científico, porque quando as pessoas ouvem inteligência espiritual, não ligam tanto à ciência, não fazem essa ligação à ciência. E ela disse que eu consegui reunir realmente algum dentro daquilo que havia disponível, que não havia muita coisa disponível, mas consegui reunir alguma literatura científica para fundamentar o trabalho Nossa, e sensacional. correu muito bem, Sair do campo correu do muito bem. misticismo, né? Você conseguiu reunir as Sim, sim, evidências, sair do sim. campo do misticismo e trazer essa colaboração. Então, já fica a dica, tem uma colega nossa, Aline, aqui, que já manifestou o desejo dela de ter um intercâmbio com Portugal, já parabenizou porque vai ter o professor Rosado, e aí com a sua fala, a gente vinha conversando sobre o que ela queria estudar no doutorado, e já fica a tua fala que eu achei brilhante sobre a questão da motivação, né? Um tema que pouca gente te incentivou, talvez por ser pouco debatido, e você acreditou nesse tema, desenvolveu e viu que hoje tem Uhum. total conexão com o meio esportivo. Viu, Aline? Já fica a dica aí para você, tá? Mas fala um pouquinho pra gente então, Diana. A gente combinou de você falar então da sua experiência. Você começou no esporte, não foi no clube que você está agora. E, gente, olha, registrem isso. A Diana não começou no clube como psicóloga do esporte. Conta essa história, porque eu achei sensacional. Como é que tudo Não, começou? na altura eu tinha acabado de sair da minha experiência nas comunidades terapêuticas das dependências e é curioso porque também nesse trabalho que eu tive era uma comunidade terapêutica que se baseava muito nos 12 passos dos alcoólicos anónimos, que tem Uhum. também uma vertente muito virada, muito voltada para a espiritualidade, porque eles acreditam no poder superior a eles mesmos, que pronto, tem determinados espaços em que engloba este poder superior e alguma coisa fora de nós que nos consegue levar muitas vezes aos caminhos que nós não conseguimos ir por nós próprios. E foi muito curioso porque depois desta primeira experiência que eu tive foi na área das dependências. E então, quando eu tive, quando também fui para o terreno na parte do mais enquadrado no desporto, não foi como psicóloga do desporto, foi que na altura o Sporting Clube de Esmoriz estava à procura de um psicólogo para integrar no clube, mas queriam mesmo um psicólogo clínico, queriam um psicólogo para estar num gabinete, para terem mais essa valência, para o clube poder dar mais essa valência aos atletas
para todos os atletas que fizessem parte do clube e que tivessem também necessidade de serem acompanhados, terem também um profissional que os pudesse acompanhar dentro do clube. A ideia deles também na altura era que os treinadores pudessem depois sinalizar e reencaminhar, caso achassem necessário que as crianças ou os jovens tivessem este acompanhamento por parte da psicologia, mas nunca eles imaginavam sequer o que vinha por aí, nem imaginavam sequer que a psicologia viria a fazer parte do clube de uma forma muito mais ativa. Isto porque eu cheguei ao clube e o objetivo deles foi esse, e na altura eu aceitei, mas depois de eu ter aceito percebi que eu era vista como se fosse um elemento de fora do clube, ou seja, alguém que chegava ali, que entrava, que ia para o consultório, neste espaço para o gabinete, que eles me disponibilizavam, ficava lá sentada à espera que me dissessem alguma coisa, que alguém me enviasse as crianças, que algum pai possivelmente me viesse abordar para acompanhar o filho. E nada aconteceu, e portanto eu passado um mês e tal, cansei-me, comecei a pensar que a minha área de formação, a psicologia, estava a ser desaproveitada para ali. O próprio clube estava a fazer, embora não fosse um investimento muito grande financeiro, mas estava a fazer esse investimento em mim, em ter-me lá. E eu senti que não estava a ser aproveitado, e então na altura o que fiz, e ainda hoje sugiro isso, tive uma colega que me abordou há pouco tempo, que me perguntou como é que eu consegui ir trabalhar para o futebol, e eu estive-lhe a explicar isto tudo e dei-lhe o meu conselho também, porque na altura o que eu fiz foi avaliar ou fazer um levantamento das necessidades do clube, da necessidade da realidade. E eu percebi que naquele clube em concreto os treinadores eram muito pouco valorizados. Eu comecei a ter presença, pedi ao coordenador para ter presença nas reuniões técnicas que ele promovia todos os meses. Comecei a ter presença, mas só como observadora, não manifestava opinião, não falava nada, só observadora. E percebi que aquelas reuniões eram muito para chamar a atenção de aspectos que os treinadores tinham que melhorar. Não havia muita valorização do treinador, dos aspectos positivos, das coisas que eles faziam bem. Essa vertente mais positiva não existia, e então eu decidi começar precisamente por aí, até porque percebi que se calhar a motivação, porque fui falando também com os treinadores e percebi que a motivação deles se calhar também não estava assim tão boa, que eles estavam-se a deixar de cair, e então percebi que eles precisavam ali de alguém no terreno que os pudesse fazer esse suporte, que também os pudesse fazer esse trabalho com eles, de os motivar, de os voltar a reacender a chama, como se costuma dizer, não é? Aquela paixão que eles têm pelo treino, porque eu acredito muito que todos eles que andavam lá andavam por paixão, porque por dinheiro nestas realidades não é. É mesmo por paixão, é porque por desejo de quererem, se calhar um dia mais tarde também evoluírem. E fiz muito esse trabalho, então eu decidi criar o quê? Falei com o coordenador, claro, e decidi criar uns relatórios mensais, individuais, onde eu fazia observação de todos os treinos deles, das equipas, dos meninos e também deles próprios, ou seja, do comportamento deles, das atitudes pedagógicas que eles tinham no treino, porque acho isso super importante na formação, e acho que nós podemos ter um papel muito importante aqui nestas atitudes mais pedagógicas, na maneira de ensinar, na maneira de motivar para a aprendizagem, de cativar os atletas para a modalidade nas etapas iniciais. Acho que temos um papel muito Isso é fundamental de fundamental, auxiliar. né, Diana? Sim, de Desculpa te cortar, auxiliar isso é os treinadores. fundamental, né? É Exatamente, você fundamental, falou fundamental. na nossa conversa, só pontuar uma coisa que você colocou, né? Assim, a tua preocupação, você vê, você entra num cenário que não era propício para a psicologia do esporte, ou seja, a demanda não foi essa. Aí eu já vou te fazer uma primeira pergunta, já te interrompendo para situar quem está aí assistindo a gente, mas se havia realmente um desconhecimento da área na medida em que, ou não, ou como a gente conversou,
como tem aqui no Brasil, existe por lei, né, a obrigatoriedade da contratação de um profissional de psicologia, e aí vai de clube para clube entender se a necessidade é pelo psicólogo clínico ou se ele vai fazer um trabalho mais voltado à psicologia do esporte. Então, a primeira pergunta é: aonde você teve o contato da psicologia do esporte? Se foi através da tua especialização, e aí você já vai com esse olhar, mesmo que sendo num primeiro momento clínico, você identifica que talvez a demanda seja mais também voltada para o esporte, sem perder o olhar do sujeito ali, das crianças. E segundo, se realmente havia um desconhecimento dos coordenadores, do clube em geral, do que seria a psicologia do esporte. Porque quando você fala das estratégias que você usou, das reuniões, das observações, da liderança, da motivação, parece que era tudo muito novo para eles. É isso que aconteceu? Sim, eu acho que sim. Eu acho que eles, na ideia deles, se calhar achavam que a psicologia do desporto era algo para o alto rendimento e que não tinha espaço para a Uhum. formação. Ou seja, viam se calhar a psicologia do desporto mais numa ótica de performance e de otimização da performance desportiva e não tanto se calhar aqui neste papel de auxiliar os treinadores nestas questões da aprendizagem e das etapas do desenvolvimento, que também é algo super importante e que estamos agora a trabalhar no clube, porque estamos a preparar já a próxima época. E então já estamos a preparar aqui isto das etapas do desenvolvimento do atleta aos vários níveis e depois das intervenções ou das formas pedagógicas com que o treinador tem que, ou deveria, ou seria o melhor, a melhor forma de abordar os atletas para fazer esse tipo das aprendizagens mais relacionadas com a modalidade, porque sabemos que é diferente nós estarmos a ensinar conteúdos da modalidade a crianças de 6, 7, 8 anos ou estarmos a ensinar conteúdos da modalidade a jovens de 13, 14, 15, 16 e por aí fora. As exigências também vão aumentando, o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e mesmo o desenvolvimento moral também se vai alterando ao longo do tempo e a maneira como o treinador tem ou deveria ensinar as crianças nas diversas fases do desenvolvimento tem que ser diferente. O treinador tem que ter um perfil diferente, tem que ter características diferentes. A forma como ele vai ensinar tem que ser diferente. Não pode pensar, por exemplo, eu costumo dar este exemplo porque achei muito giro quando iniciei também, quando trabalhei no Sporting Clube de Moris, ainda estava a trabalhar no Sporting Clube de Moris, achei muito giro quando um treinador me abordou e disse assim: eu não sei se me estão a ouvir, que eu perdi aqui se calhar um Então, bocadinho a ligação. Estão a ouvir? tô ouvindo. Vocês estão ouvindo, gente? A Ah, Diana? ok. Sim, Eu sim. tô É que eu ouvindo. parece parou de repente a É, imagem e eu pensava que tinha perdido a ligação. Mas houve um não, tô treinador ouvindo. dos pequenininhos, Uhum. de 6 anos, de 5, 6 aninhos, que uma vez me disse assim: bolas, eu não consigo que eles fiquem concentrados no treino. Eles não conseguem, eu estou a tentar ensinar qualquer coisa, eles dispersam-se com muita facilidade e eu já nem sei o que é de fazer, porque eu passo o treino todo a castigá-los. Eu não dou treino nenhum, não consigo ensinar nada. Aí fala, Então achei muito concentra, giro menino. isso. Concentra, mas eles estão pequenininhos, não é? A capacidade deles não, é diferente, a maneira de ensinar tem que ser diferente. E depois então eu dei-lhe Qualquer semelhança no algumas. Brasil não é pura coincidência. Desculpa, aqui no Brasil, assim, aí você fala e a gente consegue exatamente visualizar o que você está falando, porque é uma prática muito comum aqui também. A Carol, a nossa colega, até colocou aqui que, na verdade, aqui no Brasil, pela questão dessa obrigatoriedade também da lei, se investe um pouco mais na formação em termos de apoio psicológico, e aí quando chega no profissional, na categoria profissional, é como se o atleta já não precisasse, já não fosse tão necessária a atuação do profissional de psicologia do esporte. Então, aqui a realidade é um pouco assim em grandes clubes, né? Os clubes menores, eles lançam mão, às vezes, do trabalho de uma forma um pouco menos assídua, né, por conta de questões financeiras, de investimento, de verba,
Mas aqui a realidade, a Carol bem pontuou que a questão é essa, e essa realidade que você está contando é completamente possível e é imaginável do que a gente pensar aqui no Brasil uma coisa, o técnico querendo que uma criança de 6 anos se concentre e ganhe o jogo, porque ele depende, né, dali do trabalho. Não sei se ela travou para você, Diana? Você está ouvindo? A É imagem que está sim, um pouquinho parou um embaçada. bocadinho. É isso. Está um bocadinho, É, tá. mas estou te ouvindo. Mas continue. Aí você falou dessa questão da especificidade das categorias, né? Isso foi muito bacana, assim, de como o treinador precisa ter esse entendimento. E o que a gente vê muitas vezes, não sei se você concorda e acontece pelo que você está falando, sim, é que o treinador ele tem aquela figura dele de autoridade, o modo de trabalhar que ele já vem funcionando ao longo dos anos. E às vezes ele fica impenetrável, porque eu faço isso há muito tempo. Eu não sei se aí a característica são treinadores que muitas vezes não têm a formação em educação física ou são ex-jogadores de futebol, como acontece aqui, está até mudando isso. Então essa qualificação ela também permite que ele tenha esse olhar mais biopsicossocial, né, dos atletas. Isso acontece aí também? Uhum. Aqui também temos de um pouco de tudo. Nós temos treinadores recém-formados e com muita formação na área do desporto, e esses sim estão muito mais receptivos àquilo que é o nosso papel e a nossa intervenção, estão muito mais sensibilizados. Mas depois também temos os outros treinadores, temos os outros treinadores que têm muita experiência já são mais antigos. Aliás, eu encontrei muito mais resistência em treinadores mais velhos, com muito mais experiência, Uhum. porque lá está, acham que essa experiência lhes dá um conhecimento que se calhar olham para mim e veem muito novinha e dizem, ela é tão novinha, ela não percebe nada O que disto, eu ela é que já ando cá há sabe? tantos anos. Eu ando já Aham. cá há tantos anos, eu já conheço isto tudo, já sei isto tudo de cor. E esse é um dos problemas também, porque também encontramos aqueles treinadores, como uma vez eu encontrei um que me disse diretamente que um treinador também é psicólogo. E eu fiquei assim pasmada a olhar para ele e disse-lhe não, Aham. um treinador não é psicólogo, um treinador precisa de ter, obviamente, algumas características de ser um bom ouvinte, de tentar perceber a criança, tentar perceber aquilo que são os relacionamentos, a maneira como se vai relacionar com eles, mas um treinador não é psicólogo, porque um trabalho de um psicólogo não se resume só a isso. E eu acho que este desconhecimento que as pessoas têm do que é realmente um trabalho do psicólogo e do trabalho que o psicólogo tem, e quando falo de trabalho, é mesmo trabalho, porque às vezes as pessoas olham para nós e pensam que nós somos estátuas ao alto ali a observar e que é só aquilo, mas não é. Mas não é. Aham. Há muito mais além disso, porque nós temos que pensar em avaliar, por exemplo, quando nos chega um pedido, eu não posso simplesmente olhar para aquele pedido e pensar, ok, o treinador está-me a dizer que aquele menino está com problemas de atenção e de concentração. Muito bem, eu não posso confiar na palavra do treinador, porque eu não sei se realmente o problema é esse. Eu não sei se é mesmo Uhum. aquela criança que está com dificuldades de concentração ou de atenção. Então eu tenho que fazer avaliação. E o que é que eu vou fazer? Eu vou para o terreno primeiro. Vou observar o que é que se passa nos treinos. Vou tentar perceber se aquele é um problema daquele atleta ou se é um problema do grupo todo. Porque temos que tentar perceber isso, porque se é um problema do grupo todo é porque se calhar há alguma coisa aqui em termos pedagógicos por parte do treinador que está a falhar. E isso já aconteceu. Já aconteceu treinadores virem com a queixa de que os meninos têm muita dificuldade de concentração e de atenção e depois eu chegar a observar o treino e perceber que o treinador dá demasiado espaço livre entre os exercícios que permite que os atletas estabeleçam ali, claro, alguma relação, porque somos humanos e gostamos de estar em relação, e se não estão a fazer nada, aproveitam aquele bocadinho para estarem à conversa uns com os outros, só que Brincar. depois, para começarem novamente a focarem-se no próximo exercício que o treinador, entretanto, já montou, claro que é complicado.
Então, quando um pedido me chega às mãos, eu não posso confiar naquilo que me está a ser dito, eu tenho que ir para o terreno e tenho que avaliar. E depois, se eu perceber que realmente o problema é de uma criança em particular, então eu tenho que pensar que instrumento é que eu vou usar para avaliar isto. Tenho que aplicar o instrumento, tenho que avaliar. Depois de avaliar, tenho que falar com as pessoas do contexto que estão à volta da criança. Não posso simplesmente só falar com o treinador e com a criança. Tenho que perceber se aquilo é um problema que acontece em mais áreas da vida da criança. Se acontece na escola, se o professor se queixa também das mesmas dificuldades, se acontece em casa, se em casa os pais também sentem que existe essa dificuldade e que notam que isso é um problema comum. Nós temos que fazer esse trabalho, esse levantamento todo. E depois temos que planear. E depois temos que Não, planear a desculpa. nossa intervenção. E essa nossa intervenção, muitas vezes, não é uma intervenção simplesmente com a criança, não é? Nós temos que planear a nossa intervenção com a criança, mas segundo a dito e que eu defendo, também numa perspectiva mais sistémica, porque o contexto, ou os contextos onde a criança está inserida e as relações entre esses contextos, não é? Estamos a falar, por exemplo, da relação entre os pais e o treinador, ou os pais e o clube, da relação entre a criança e o treinador, a relação entre a criança e o professor, a criança e os pais. Todas essas relações também têm que ser trabalhadas para nós ajudarmos a criança, porque por vezes a manifestação do problema está ali, mas se calhar o problema, a resolução não se encontra ali especificamente. E então o nosso trabalho vai muito além de uma simples conversa, que é aquilo que eu sinto muitas vezes, é que as pessoas acham que por serem bons conversadores, por saberem dar conselhos, que são um bocadinho, todos são um bocadinho psicólogos, mas o nosso trabalho é um trabalho que é científico, que tem que ser apoiado na ciência, que temos que nos apoiar nos nossos modelos teóricos, que temos que ir buscar muitas vezes, e às vezes sinto essa dificuldade, que às vezes surgem problemas onde não existem até coisas ao nível prático do que fazer e nós temos que pegar naquilo que está na teoria e ter o cuidado de analisar os estudos científicos que temos à frente e perceber se eles podem ser utilizados na nossa realidade, porque nós sabemos também que a ciência não é uma coisa assim, um mais um, ou seja, muitas vezes há um estudo que nos diz uma coisa e há outro estudo que nos diz uma coisa completamente diferente e são os dois ciência, mas nós temos que perceber em que contextos é que eles foram realizados. E temos que também pegar na ciência, mas pegar naquilo que se aproxima mais da nossa realidade. E por vezes isto não é... Diana, desculpa, só pegando esse gancho que você falou, porque você citou algumas coisas muito importantes para a gente. Você falou de observação, você falou de aplicação, de intervenção. E aí, aproveitando isso, como é que se dá o seu dia a dia, né? A sua rotina, em cima de todas essas premissas que você tem colocado, de observar a relação, se é um problema do atleta, se é do grupo, a tua relação com o treinador. A Carol até perguntou aqui se você faz também intervenção com os pais. Como é que é essa rotina? Sim, atualmente a realidade dos clubes é um bocadinho parecida a essa que estava a falar aí, portanto os clubes não investem muito dinheiro em psicólogos, então eu sou a única psicóloga no clube e além de ser a única psicóloga no clube, eu tenho os escalões da formação todos a meu cargo, portanto eu trabalho com os atletas desde os 5 anos até... Por acaso agora no Sporting Clube São João de Ver vou trabalhar até aos 16, mas nos Moris eu estava a trabalhar com os atletas até aos 18, portanto eu tinha os escalões todos a meu cargo. E depois a quantidade de horas que eu tenho no clube são muito poucas, porque eu vou ter um total de 6 horas semanais, entre 6 e 9 horas semanais. Portanto eu vou estar no clube 3 dias por semana. Vou estar a acompanhar treinos durante a semana e depois aos fins de semana acompanhar competições, mas este acompanhamento é um acompanhamento que não é sistemático, diário, e depois eu tenho que ter ainda muito mais cuidado com isto, porque quando faço a observação eu tenho que tentar perceber
se aquele problema que eu detectei, se é um problema que acontece sistematicamente ou se foi um problema que aconteceu isoladamente ali naquele treino. Porque também acontece, muitas vezes acontece observarmos coisas no terreno e dizermos assim, puxa, aquele treinador também falou assim daquela maneira para aquele atleta, um bocadinho desajustada. Mas depois eu tenho que perceber, será que isto acontece nos treinos Sempre. todos? Uhum, Porque como o meu papel lá não é um papel assíduo, completamente assíduo, tenho que ter este cuidado. E depois, uhum. outra dificuldade que se sente, ou seja, os clubes, como não investem aqui então muito no psicólogo, já começam a investir, porque, como lhe disse ao telefone, sobretudo no futebol e no futsal, porque a Federação Portuguesa de Futebol criou então a certificação das entidades formadoras, também em colaboração aqui com alguns núcleos distritais que apoiam aqui esta certificação e que dão aqui apoio a esta certificação da Federação Portuguesa de Futebol, precisamente também para ajudar aqui a contribuir para que a formação desportiva seja muito mais controlada e muito mais benéfica para aquilo que é o desenvolvimento do atleta. E esta certificação não obriga, mas faz essa sugestão, tem esse critério da inclusão do psicólogo e da preocupação com aquilo que é o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento social do atleta, o próprio documento para a certificação daquela entidade como entidade formadora de jovens atletas inclui aqui estes parâmetros e, portanto, o profissional de psicologia é um dos profissionais que deve ser englobado numa estrutura da formação e, nesse aspecto, aqui o futebol e o futsal estão um pouco salvaguardados e onde nós conseguimos garantir que a formação do atleta vai ser uma formação melhor do que aquilo que tinha sido Uhum. feito no passado, porque no passado se calhar não se dava tanta relevância, tanta importância a essas características e como o professor Rosado disse num dos artigos dele com a professora Isabel Mesquita, pelo facto de não se dar importância a elas ocorriam na mesma, portanto o atleta além de se estar a desenvolver desportivamente, ele continua a desenvolver-se cognitivamente, afetivamente, socialmente, moralmente, só que nós perdemos aqui estas oportunidades para intervir e para potenciar aqui este desenvolvimento. E se calhar com a inserção de um profissional de psicologia nós temos maior oportunidade de fazer isto e de fazer esta intervenção a estes níveis e de não deixar ao acaso, que é o que o professor Rosado diz no artigo dele, que antigamente não é, isto era deixado um pouco ao acaso. E agora com esta certificação por parte da Federação Portuguesa de Futebol vem de certa forma também aqui ajudar a colmatar estas lacunas que existiam no passado. É uma forma também, né, de vocês, né, Diana, assim, como psicólogos, apropriarem de um lugar que já é da psicologia do esporte, né? Então, que seja pela forma da lei, né, ou que seja pela obrigatoriedade. Você até falou que esses clubes, a gente conversou antes, e você disse que esses clubes, eventualmente, quando os jogadores são negociados, eles têm algum tipo de retorno até financeiro, mas ainda se fala muito da questão do investimento do atleta esse aspecto mercadológico, né, e capitalista, que você tem que ganhar dinheiro através do atleta, né? Então vira um produto. E ainda aí você se afasta desse olhar mais humanizado de pensar realmente no que você falou da formação, de você estar ali desenvolvendo competências, habilidades de um ser humano que eventualmente vai ser um jogador de futebol ou não, né? Então a gente ainda está um pouco, pelo Uhum. que eu entendi, a gente ainda está um pouco distante desse entendimento mais amplo, né, mais holístico, mais humanizado, mas não deixa de ser uma forma de apropriação dessa área por questão dessa obrigatoriedade, né? E essa questão dos pais que a Carol perguntou, você falou, A assim, a gente questão é imagina a verdade. logística deve ser difícil, né? Mas você consegue nesses Não, 3 vezes na semana sim, ter o acesso, conversar, como é que funciona? Você acha que é importante sim. Eu essa, tenho essa que planear relação? muito, sim, muito importante. Tenho que planear muito bem as coisas, mas sempre que agora estou há muito pouquinho tempo aqui no Sporting Clube São João de Ver
ainda não tive grande contacto com os pais, porque ainda estamos nesta situação também toda do Covid e estamos retomamos só esta semana novamente a prática, mas ainda é uma prática que tem que ser com o distanciamento dos 3 metros e que temos de cumprir aqui algumas normas, ainda não é ainda não é um treino, por assim dizer, como o habitual, é mais uma retoma ao exercício físico, mas ainda não tive muito contacto com os pais, mas do trabalho que eu desenvolvia, por exemplo, já nos Moris, eu desenvolvi esse trabalho com os pais, e esse trabalho com os pais passa também muito pela sensibilização da importância do papel dos pais naquilo que é a formação desportiva dos filhos, não só desportiva, a meu ver também é a própria formação da pessoa, da criança que eles têm à frente deles, porque nós pais às vezes passamos a nossa vida tão a correr que por vezes não é que nós queiramos prejudicar os nossos filhos, mas aquilo a que não prestamos atenção e as coisas a que não prestamos atenção, lá está, elas vão acontecer e nós não as vamos controlar, nós não vamos saber aproveitar esses períodos de desenvolvimento das nossas crianças também para ajudá-las a crescer e desenvolverem-se de uma forma mais saudável. E eu, por acaso, no outro dia ainda comentava isso até com uma pessoa amiga, que é, eu às vezes dou por mim também, porque eu reflito muito nas minhas práticas educativas com o meu filho, ele é muito pequenino, tem 4 anos. Tem um E miudinho por de vezes 4 anos também. E por vezes ele pede-me muita atenção e diz assim, oh mãe, olha isto, olha aquilo. E depois eu percebo assim, eu fico cansada também, porque eu quero estar a fazer também as minhas coisas e às vezes não consigo, porque ele exige muito de mim. E depois eu fico zangada, eu zango-me com ele e até lhe respondo, às vezes respondo-lhe um bocadinho mal. Depois peço desculpa, mas respondo-lhe um bocadinho mal. E no outro dia eu estava a pensar, e realmente é assim, ele com 4 anos, ele não consegue ter, às vezes, percepção dos nossos estados emocionais. Ou seja, o meu filho olha para mim e ele, pelo meu rosto, pela minha cara, pelo meu Ele comportamento já não sabe. verbal, Mamãe ele está não consegue zangada. perceber. Não, mas muitas vezes ele não consegue perceber que eu não estou disponível para brincar com ele. E quando eu lhe digo assim, ó filho, mas agora não me apetece, ele não consegue compreender como é que a mim não me apetece brincar. Porquê? Porque ele é uma criança e gosta sempre de brincar em todas as alturas do dia. E então eu às vezes dou por mim a pensar que aqui os pais, muitas vezes, não têm consciência disto, muitas vezes querem que os filhos cresçam à força, ou seja, querem que os filhos consigam compreender tudo e aprender tudo de uma vez, para poderem ficar descansados e em paz, e assim os filhos já não chateiam mais, já são autónomos, já são independentes, já fazem tudo sozinhos, já não chateiam. Com 6 anos de idade. E depois a realidade é que, quando eles crescem, queixam-se porque os filhos não lhes ligam nenhuma e porque já não querem saber deles para nada e porque isto e porque aquilo. Ou seja, quando eles são pequenos e têm aqui esta oportunidade de criar a relação e desenvolver a relação e desenvolver o afeto e a emoção e esta ligação e de tentarem perceber a criança pelo mundo e pelos olhos, pela mente dela, não percebem, querem que ela entenda o mundo por aquilo que são os olhos do adulto, a cabeça do adulto, as emoções do adulto, e depois quando esta criança cresce, acham que então acabam por querer que ela volte a ser criança, que ela volte a querer atenção, que ela volte a... Né? É quase uma contradição. E muitas vezes o meu papel então, no clube é preciso. Trabalho com eles. Essa conscientização, trabalho quase psicoeducativo, né? É exatamente, muito de consciencialização, às vezes de pequenas coisas que eles não têm noção. Por exemplo, eu costumo dar muitas vezes este exemplo. E os pais, quando eu falo, eles ganham consciência e eles percebem realmente bolas, isto aqui é mesmo assim como ela está a dizer.
Porque eu tenho um exemplo, por exemplo, dos pais, às vezes dizem assim, ó filho, olha, hoje não me apetece que te levar ao treino, não estou com disposição nenhuma para te levar ao treino, vou mandar mensagem ao teu treinador e vou-lhe dizer que tu estás com dores de barriga ou que estás com dores de cabeça. E eu digo assim aos pais, vocês já repararam o que é que estão a ensinar às vossas crianças? Vocês estão a ensinar às vossas crianças que elas podem mentir de vez em quando ou seja, este comportamento que os pais têm e que no fundo depois validam em frente das crianças, não é? Faz com que elas aprendam determinadas coisas que os pais censuram, ou seja, ao mesmo tempo que eles estão a mostrar que validam, e depois verbalmente censuram quando a criança faz aquilo. Ou seja, eu posso, mas a criança não. E muitas vezes eu costumo dizer isto aos pais, vocês mandam mensagem para o treinador a dizer que ele está com dor de barriga quando ele não está com dor de barriga porque têm vergonha, eles próprios de assumirem que têm preguiça de levar o filho ao treino e não querem arcar com essa responsabilidade que depois sobre eles. Mas estão a ensinar com isso coisas erradas e estão a transmitir mensagens contraditórias até aos próprios filhos. E esse trabalho que tenho com os pais, mas não só, também de tentar, porque depois temos aqueles pais que intervêm demasiado naquilo que é o percurso desportivo dos filhos e acabam por ser muito prejudiciais àquilo que é o seu desenvolvimento enquanto atleta também, mas temos também o contrário, temos pais que não põem os pés lá, que deixam simplesmente o filho lá, vem buscar no final do treino, ou então muitas vezes nem vem buscar, ele vai de boleia com colegas embora, aos fins de semana também vem com os colegas para a competição, para o jogo, e eles nem acompanham aquilo que é a vida desportiva do filho. Isso também, a meu ver, nós damos muita atenção àqueles pais que são demasiado interventivos na prática desportiva, mas depois prestamos pouca atenção a estes pais que podiam ser mais interventivos e não são. E temos também aqui este papel No de clube você tem sensibilizar os atletas. pais. Desculpa. No Sim, clube pode vocês falar. têm. Aqui a gente chama atletas alojados, atletas que vêm de outras regiões de Portugal para jogar no clube, e eles moram no clube, você também tem essa realidade, aí tem que dar esse suporte. Acontece isso de pais que a gente via lá no Flamengo, pais que deixavam, não, então agora o clube toma conta do meu filho, que é o que você está falando. E aí você tem esses pais que são super participativos e os pais que são negligentes, né? Vocês têm alojamento, atletas que vêm de outras regiões também para integrar a equipe? E aí eles moram lá. No Sport, sim, no Sporting Clube dos Moris nós tínhamos atletas que estavam a morar cá, inclusivamente tínhamos atletas de vários pontos do mundo. Tínhamos atletas do Brasil, tínhamos muitos atletas do Brasil, tínhamos atletas também de países mais como o Malawi, que tivemos um atleta do Malawi, que também é um episódio muito marcante da minha vida porque faleceu aqui. Nossa. Foi algo muito marcante no meu percurso e que hoje quando falo ainda me emociona um bocadinho com tudo isso. Imagino. Mas temos atletas, porque foi aquela sensação de eu me colocar no lugar da mãe daquele atleta, estar também longe daquele atleta ter falecido cá e não ter tido a possibilidade sequer de... Foi muito difícil, mas acho que foi também um momento de muita aprendizagem, muito transformador para todas as pessoas que lidaram mais de perto com este atleta e com este episódio menos bom. Mas nós temos sim esses atletas que estão distanciados de casa e tínhamos atletas que tinham muitas dificuldades de integração e de adaptação.
E na altura, eu quando fui para o clube, eu não estava responsável por esses atletas, ou seja, o clube tinha o diretor desportivo, que ficava mais a cargo dessa parte da integração do atleta, de integrá-lo na cidade, de o fazer conhecer os pontos mais importantes. Ficava mais ao cargo do diretor desportivo e não ao cargo do psicólogo. E eu, por Uhum. iniciativa própria, decidi despender um bocadinho mais do meu tempo, mesmo sem ser remunerada, para poder falar um bocadinho com esses atletas, porque sentia que muitos deles tinham essa necessidade e muitos deles até apresentavam alguns sintomas depressivos devido às Uhum. mudanças de realidades, que eram realidades diferentes, depois vinham para cá, não se integravam muito bem, depois Uhum. acabavam por não ter muito tempo de jogo, deixavam-se ainda ir mais abaixo ainda, e eu senti muito a necessidade que podia fazer também a diferença aí e não me arrependo nada de ter despendido horas extra minhas Aham. para poder estar e acompanhar esses atletas, porque ainda hoje mantenho muito boa relação com eles. Aliás, tenho um atleta aí do Brasil que adoro e que ele Olha, ainda continua a conversar comigo, está aí, mas de vez em quando manda-me sempre mensagem, ainda continuamos a conversar e a ter esse contacto, porque, porque de facto é uma adaptação a uma nova realidade e depois, por vezes, o que acontece é que essas pessoas estão a cargo da integração, é verdade, mas essas pessoas muitas vezes não têm esta sensibilidade para avaliar as coisas como nós psicólogos temos. E nós sim. temos essa sensibilidade de perceber, por exemplo, de perceber, será que eu devo avaliar mais em profundidade aqui estes sintomas que estou a perceber neste atleta de depressão? Será que ele precisa de ser acompanhado de forma mais recorrente? Porque por vezes acontece aqui isso, porque é uma mudança muito grande, são mudanças em que eles deixam amigos para trás, em que deixam família, deixam tudo para vir à procura de um sonho, para vir à procura de um sonho. E esse deixar Isso que você tudo para vir falou à procura de é um muito. sonho. Você falou uma coisa que é muito importante, né? Porque ninguém substitui o nosso olhar, né, Diana? Você falou no início da live, né, que escutou de um treinador que ele também era psicólogo, e você está falando tanta coisa tão interessante que realmente o lugar dali da escuta, que é diferenciada, é do psicólogo, para poder identificar essas questões, saber o que fazer com isso, saber orientar esse atleta, entender até que ponto aquilo até vai prejudicá-lo dentro do campo, né? Mas ter esse acolhimento, né? E isso só a gente sabe fazer, não tem jeito, as pessoas têm que entender isso, né? E é o que você está pontuando muito bem, que vai além, muitas vezes, até da sua obrigação como psicóloga ali contratada do clube, ter esse olhar que é esse olhar humano, né? De olhar ali quem está, mesmo que você não esteja diretamente relacionado àqueles atletas, sejam os atletas alojados. Olha, eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente tem, eu te avisei que eu ia te cortar, infelizmente, porque eu estou aqui assim, encantada com a sua fala, tenho certeza que todos que estão acompanhando também. Eu pulei algumas perguntas, porque assim, gente, desculpa, mas não tem como cortar a Diana falando, que a gente fica aqui assim, ia ficar horas, 2 horas de live, 3 horas. A gente tem exatamente 2 minutos para terminar. Eu vou pedir desculpa a quem eu não consegui, surgiram algumas perguntas aqui na minha caixinha, mas eu não interrompi, fiz algumas. A gente tem 2 minutos, então eu já vou de antemão agradecer para o Instagram não fechar na nossa cara, agradecer a todo mundo que acompanhou. E foi maravilhoso. E a gente vai marcar com certeza outros encontros, se a Diana quiser. E assim, estou encantada e queria parabenizar pelo teu trabalho, mais uma vez agradecer a tua presença e pedir suas últimas palavras. E você tem 1 minuto e 30, infelizmente. Mas obrigada mais uma vez. Olha, eu quero agradecer mesmo do fundo do coração terem-me dado esta oportunidade. E eu considero que uma coisa que eu queria deixar e vou aproveitar para dizer é para procurarem sempre para vocês mesmos também um suporte, porque eu também tenho esse suporte. Eu tenho colegas da área, um grupo de colegas da área com quem eu partilho a minha experiência, com quem eu peço muitas vezes opinião, porque nós falamos que o treinador está sozinho no terreno, mas nós temos que pensar que nós muitas vezes também estamos sozinhos no terreno e também precisamos dessa ajuda, porque o treinador tem um adjunto, porque os Perfeito.
fisioterapeutas geralmente são a dois, mas muitas vezes nós estamos sozinhos no clube e nós também precisamos Uhum. disso, muitas vezes precisamos desse suporte. E para finalizar, deixar um beijinho muito grande à doutora Adriana. Muito obrigada por esta entrevista, Imagina, adorei estar aqui adorei. convosco. E um beijinho muito Alberto, grande obrigada também ao pela professor. indicação, foi ótimo. Foi ótimo, gente. Beijinho. Obrigada. Vou encerrar aqui. Um beijo, Diana. Obrigada a todos que acompanharam. Fiquem ligados na Soperd, que tem muita coisa boa vindo por aí. Boa noite, obrigada, viu? Desculpa a hora. Beijo. Tchau, tchau, Obrigada. gente.